sabe, né? Quando dá o start aqui, já estamos correndo, estamos iniciando mais um resenha em 1km. Hoje eu trouxe um amigão meu, o Natan. Galera, Ou Natanzito, pode ser também. Eu vou pedir para ele se apresentar, porque eu até fiz pauta essa vez para conversar com ele. Normalmente eu acho que até vamos fazer parte 1, parte 2. olha aí. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Me chamo Natan, bacharel em Educação Física, graduando licenciatura em Educação Física também. Sou de Três Coroas, natural de Três Coroas. Trabalho mais ou menos 4 anos como personal trainer no estúdio funcional. Sou preparador físico do Esporte Clube Igrejinha também. Trabalhei em outros clubes profissionais também, como preparador físico. Atualmente estou no estúdio como preparador físico do Igrejinha e agora sofrendo aqui com o Will para falar um pouquinho da minha história para vocês. O Natan tá falando que tá sofrendo, é porque o esporte dele é bike, e isso é um dos assuntos que eu queria falar. A ideia aqui é sempre trazer pessoas com histórias até de esportes diferentes. Hoje a gente vai fazer um ritmo mais adequado, né? Mais de boa, porque eu não vou ter como acompanhar ele na bike, não tem como. Eu queria que tu contasse um pouco daquela aventura que vocês fizeram, Serra do Rio do Rastro, de bike. Eu nunca vou, não vou dizer nunca, né? Eu não tenho condição de fazer. Conta aí pro pessoal a altimetria, quantos dias e qual a quilometragem lá. Cara, foi uma trip de 2 dias. A gente iniciou ela no sábado de manhã, saindo de Cambará. Fomos até Cambará, a gente desceu a Serra do Faxinal, Praia Grande. Praia Grande a gente foi até Timbé do Sul. Meu Deus. Timbé a gente subiu a Serra da Rocinha. A gente fala que foi a trip das 3 serrinhas, né? Sim. A gente subiu a Serra da Rocinha e, enfim, dormimos no Vale das Trutas, entre Silveira. Ali a gente ficou em umas cabaninhas que a gente alugou, jantamos ali também. E no outro dia, cara, amanheceu chuva e frio. E daí a galera foi tomar café e todo mundo começou, e agora? Será que a gente continua? Será que não? E daí pensamos um pouco. Daí um puxou, outro puxou, não, então vamos sair agora e a gente ia sentido a Bom Jardim da Serra, pelo Parque Eólico, Ausentes ali. E daí alguns foram de carro até Silveira. E chuva no lombo, barro, aquela estrada é muito ruim. Aí o pulso começa a doer, assim, de tu ficar tremidando toda hora, assim. Sim. E daí, em Silveira, a galera, todo mundo se reuniu e fomos todo mundo junto. Aí fomos até Bom Jardim da Serra, pelo Parque Eólico, em Ausentes ali, bem bonito o lugar. E chegamos em Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra, a gente foi e dobramos para descer o rastro. Caso a gente descer o rastro, né? Sim. Descendo, chegou no rastro, cara. Tava um tempo muito fechado. Não dá pra ver nada, né? Sim. E daí começamos a descer, bastante gente lá também. Lá no meio abriu. Tiramos foto, foi bem bacana o passeio assim. Sim. Aí paramos em Lauro Miller, que é abaixo do rastro. Paramos lá, a gente tinha uma Kombi de apoio, né? Sim. Que acompanhou a gente o trajeto todo. Daí de lá a gente foi pra casa. O primeiro dia deu 137 quilômetros. Meu Deus. E o segundo dia deu 127 quilômetros. O total de altimetria deu quase 3 mil de altimetria. Em 2 dias a gente fez essa trip, foi bem legal. Cara, e é uma aventura dessas assim, só consegue com pessoas dos outros esportes também, né?
Mas 3 mil de altimetria, eu nem imagino o que seja isso. Eu não tenho nem noção. E eu vou acelerar um pouco, mas que daria para nós aprofundar na bike, mas a gente precisa, eu vou para outros assuntos. Mas só essa história aí já rende um podcast inteiro. Mas sobre preparação, tu hoje é um dos caras aqui em Igrejinha que é referência em preparação e performance. E como que é, trazendo esse exemplo dessa passeio que vocês fizeram, essa trip de bike, como que é para preparar um cara para um negócio desse? Quanto tempo? Ou depende? E como que tu entrou nesse negócio de performance, cara? Hoje eu penso em performance, eu penso em ti. Hoje tu tem atleta de beach, de futebol, se não me engano, tem atleta profissional de futebol. Eu não vou falar qual é. E aí? Eu não vou falar qual é. Entre no perfil que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês saberem quem é o atleta profissional que ele treinou já. E como é que é isso, cara? Cara, quando a gente fala em performance, a gente precisa entender que a gente está lidando não com um atleta, mas com uma pessoa, né? Então como funciona, cara? A partir do momento que o atleta chega até mim, eu preciso conhecer toda uma história que ele já viveu. Qual que é a rotina semanal, a rotina que ele tem durante competições, para que eu consiga trabalhar em cima da demanda que ele tem no esporte que ele está inserido. E não na demanda que eu vou entregar para ele. Porque ele está ali, a gente sempre fala que é o extracampo, né? Sim. Então a gente precisa preparar ele não com aquilo que eu preciso entregar, mas com aquilo que ele precisa para lidar com a sobrecarga semanal dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o atleta que está lá, ele também é um ser humano. Vai ter dias que ele não vai estar bem, vai ter dias que ele vai estar muito bem, vai ter dias que ele vai estar sem energia, cansado, vai ter dias que ele vai estar com muita energia para treinar, vai ter uma segunda que na quarta-feira ele vai ter competição. Então eu preciso ter todo esse controle. Se na quarta-feira ele vai ter uma competição, não tem como eu fazer um treino de potência com ele na segunda, porque vai acabar sobrecarregando ele naquela quarta. Se na quarta ele competiu, ele volta a competir no domingo, como que eu vou planejar essa planilha de treino? Se na quarta ele competiu, na segunda eu não posso fazer potência, nem força máxima, nem endurance, né? Sim. Na terça também não, porque ele vai competir na quarta. Da quarta para quinta ele vai estar provavelmente fadigado, cansaço muscular, cansaço mental. Então na sexta talvez eu passe, só que será que ele vai estar bem para o domingo? Sim. Então é tudo uma questão de inteligência e de planejamento para conseguir trabalhar em cima da demanda dele, né? Como que eu preparo esses caras, por exemplo, para bike? A primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar com avaliações. A gente precisa iniciar com avaliações para ver como ele vai estar de mobilidade, como ele vai estar na questão postural, como ele vai estar na questão... Galera, eu tive que fazer um corte, tinha um senhor aqui limpando a rua. Trabalhando aqui. E a gente acorda bem cedo pra fazer. Mas o Nathan tava nos explicando como que ele fazia para avaliar o atleta. Ele tava falando da questão postural deles. Então, a gente precisa avaliar a questão postural. A gente precisa fazer testes de assimetria muscular pra gente ver e pra gente trabalhar em cima das disfunções físicas e articulares do atleta. Por exemplo, como que eu sei que ele tá bem muscularmente? Eu preciso fazer um teste de assimetria. Como que eu faço um teste de assimetria? Eu preciso controlar se o músculo dele tal tá melhor do que o músculo dele tal. Se o quadríceps direito dele tá mais forte do que o esquerdo, eu preciso trabalhar, através disso, fazer um treino de movimentos unilaterais pro quadríceps esquerdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 15 repetições do esquerdo, eu vou fazer 10 do direito. É todo um controle que a gente precisa fazer através de avaliações
para que a gente consiga trabalhar a performance do atleta. Mas... Ô Nathan, desculpa te cortar, mas é pra te elogiar, na verdade. Eu acompanho toda a tua rotina aí, e, cara, e tu é um cara que estuda pra caramba. E pra mim é um exemplo, assim, quanto que tu te dedica pra justamente fazer isso que tu tá falando, me explicando. Cara, isso aqui, pra quem tá assistindo, é uma aula. É aula como fazer as coisas. Ele é um exemplo de como tem que ser o profissional. Porque às vezes o cara se dedica muito pouco. E, cara, esse cara aqui se dedica pra caramba. Ele é um exemplo. E deixa eu te perguntar, como que tu te sente? Qual é o teu sentimento quando tu vê o cara lá no topo, com título, com resultado? Ou, que nem eu falei, num time profissional, pô, foi o cara que tu treinou, velho. Pai, eu só de ser teu amigo, eu já fico feliz demais. Eu toda vez que eu vejo ele, puta, Natanzito, tu fez parte daquela construção, né? Como é que é o teu sentimento quanto a isso? Cara, esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram exatamente sobre isso. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não lembra disso, dessas conquistas, porque é um trabalho muito duro. E não é só duro pra mim ter que ir lá estudar, acordar 5 horas, estudar, trabalhar. Isso é uma coisa que eu escolhi, como um atleta escolheu também ser profissional de futebol, de bike, de vôlei, de futevôlei. Só que durante a semana a gente não lembra disso. Durante a semana a gente tá chateado, a gente tá estressado, Verdade. a gente tá desgostado muitas vezes de coisas que aconteceram. E esses dias eu tava falando com um amigo meu, quando eu vi um jogador meu jogando profissionalmente, e eu pensei, cara, isso é foda pra caralho, meu. Tu vê que o cara tá lá e que tu faz parte de tudo isso. É gratificante, sabe? E tu para pra pensar, quantas vezes tu teve que dar o que tu não tinha pra entregar pra ele, e hoje o cara tá lá e o cara acaba um jogo e te manda mensagem: ô meu irmão, obrigado por tudo, entendeu? Tá louco. Isso é muito massa, isso é gratificante. Chega a me arrepiar, cara. Durante a semana a gente tá estressado, tá cansado, mas no final sempre vem, acho que é a melhor, eu sempre falo, cara, a melhor sensação que tem é o resultado. O resultado do atleta, o resultado de ver que a gente consegue muito mais quando a gente quer alcançar os nossos objetivos. Cara, eu vinha de Três Coroas, a igrejinha, pedalando na chuva para trabalhar no estúdio. E eu nunca reclamei disso, sabe? Daí hoje eu paro e olho assim, olha onde eu cheguei. E é tudo, se tu parar pra fazer um resumo de tudo isso, pegar minha vida e fazer um resumo sobre isso, cara, é tudo sobre trabalho, sabe? Sim. Eu sempre falo, o trabalho devolve. Trabalho E devolve. realmente ele devolve. O esforço, a dedicação do dia a dia, né? Só que eu acho que o que tu quis dizer também é que às vezes tu esquece de curtir, né? Exato. Às vezes a gente esquece de curtir. Cara, eu até tinha outra pauta aqui. A gente já passou de 1 quilômetro faz tempo, mas eu vou deixar rolando. Cara, como eu te falei, da minha parte tu é um exemplo aqui. E ver o que tu faz também é gratificante, mesmo estando do lado de fora como espectador. E eu sempre digo, tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém vendo o que o cara tá fazendo. Agora deixa eu passar um pouco a emoção aqui, que vem uma parte meio mais emotiva, né? Cara, e esses dotes culinários aí, velho? O melhor assador de costelão que eu conheço. Como é que é um troço que tu faz de hobby ou já vai te especializar? Eu dei uma roupa pra ele, com aqueles do Masterchef, pra ele usar nos churros que ele não tinha ainda. E ó, fica a dica. É um hobby teu. Cara, isso acho que é um negócio de família. Quando eu era criança, minha infância toda, eu passei vendo minha avó cozinhar no fogãozinho a lenha, minha mãe. Então eu fui olhando, fui aprendendo. E hoje a gente sai umas coisinhas, né? Top. Diferente.
Além de referência no esporte, o cara é referência no churras. Eu quero te perguntar, curtiu a experiência de conversar correndo assim? Como é que foi pra ti? Cara, eu vou dar a sugestão de na próxima vez sendo um café da manhã. Ah, boa! Vamos fazer. Muito legal a experiência, legal participar desse quadro também, do Will. E tu vem no meu podcast, né? Aí ó, fica ligado aí que vai sair coisa nova aí. Fechou, galera. Eu pareço de novo, esse resenha foi mais de 1 km, mas foi muito massa. O Nathan deu uma aula aqui pra gente e tem muito mais aí que ele pode contribuir, a gente vai falando. Fechou? Até! Valeu, gente!